Olá pessoal, nós estamos chegando agora na nossa última semana das videoaulas. O objetivo de hoje é a gente observar um pouco, ver um pouco sobre o Teorema de Green. Mas para a gente anunciar o Teorema de Green, vocês vão perceber que eu vou ver alguns assuntos para poder chegarmos até lá. Primeiro, nós queremos falar para vocês o que é o gradiente de uma função f, né? Gradiente de uma função f. Se eu tenho uma função escalar f de x, y, z, o gradiente dessa função vai ser uma função vetorial, onde as coordenadas aqui vai ser a derivada parcial de f em relação a x, a derivada parcial de f em relação a y e a derivada parcial de f em relação a z. Então, o gradiente de uma função escalar é uma função vetorial, e aí para achar suas coordenadas a gente vai calcular suas derivadas parciais. O rotacional de f. O rotacional de f, a notação vai ser o hot de f, né? Como é que a gente representa isso? Você tem aqui uma função vetorial, dada por essas funções p, q e r, que são funções escalares. Se essa função é um campo vetorial em R3 e as derivadas parciais em p, q e r elas existem, então o rotacional de f é um campo vetorial no R3 e vai ser definido, pessoal, como produto vetorial do gradiente com o nosso campo vetorial. Quando a gente faz isso por definição, nós vamos ter aqui esse determinante. Agora você observa o seguinte, nessa nossa segunda linha do determinante, nós temos o dρ em relação a f de x, o dρ y, dρ z. Porque quando eu fizer aqui a resolução pelo teorema de Laplace desse determinante, você vai fazer aqui essa multiplicação. Essa multiplicação você entende que vai ficar i vezes a derivada parcial de r em relação a y. Então, para vocês entenderem como é que fica, eu vou repetir aqui essas nossas duas primeiras colunas, que vai ser i, o dρ x, p, o j, o dρ y e q. Agora vamos resolver aqui esse determinante, ó. Se eu fizer aqui esse produto, você vai observar que o rotacional de f vai ser igual, ó. Olha o produto, vai ficar a derivada parcial de r em relação a y vezes i, mais, agora faça esse produto, ó. Vai ficar a derivada parcial de p em relação a z, parcial de p em relação a z vezes j, mais a derivada parcial de q em relação a x vezes k, menos, agora esse produtozinho aqui vai ficar a derivada parcial de r em relação a x vezes j, mais a derivada parcial de q em relação a z, derivada parcial de q em relação a z vezes i, e mais a derivada parcial de p em relação a y vezes k. Ok, então o rotacional de f, vamos colocar aqui, né? O i, você observa que vai ficar a derivada parcial de r em relação a y, aí menos a derivada parcial de q em relação a z vezes i, mais o j, a derivada parcial de p em relação a z, menos a derivada parcial de r em relação a x, e mais, agora em relação a k, a derivada parcial de q em relação a x, menos a derivada parcial de p em relação a y vezes k. Pronto. Então, o rotacional vai ser dado aqui
por essa expressão. Você observa o seguinte, professor, se eu tiver aqui o nosso Fzinho for um campo vetorial no R2, aí você considera aqui como sendo zero, né? Porque não vai ter em relação a Z e não vai ter em relação a R, aí você vai encontrar apenas em relação a I e em relação a J. Okay? Pessoal, então, agora vamos definir o que é um campo vetorial conservativo. Imagine o seguinte, o campo vetorial conservativo, na verdade, é o gradiente de um campo escalar. Então, gradiente é uma função vetorial de um campo escalar. Então, se eu tenho aqui esse campo vetorial F de um aberto ômega de Rn, se esse cara for conservativo, for um campo vetorial conservativo, eu garanto que existe uma função escalar φ do aberto ômega em R, tal que o meu campo vetorial F é o vetor gradiente de φ. Então veja, se F é um campo vetorial conservativo, existe uma função escalar φ, de tal forma que o gradiente dessa minha função escalar φ, ele é igual ao meu campo vetorial F. Existe um teorema interessante que ele diz uma condição necessária para um campo vetorial ser conservativo. Qual é? Os dados são esses. Ó. Se o meu campo vetorial F do aberto ômega de Rn, lembrando que esse N pode ser 2 ou 3, se ele é um campo vetorial de classe C1 no aberto ômega, uma condição necessária para F ser conservativo é que o rotacional do meu campo vetorial F seja o vetor nulo. Então, olha que dado interessante. Uma condição necessária, mas não é suficiente. Uma condição necessária para um campo vetorial F ser conservativo é que o rotacional do meu campo vetorial F seja um vetor nulo. Como isso é válido para n igual a 2 e n igual a 3, quando você calcula o rotacional de F para n igual a 2, você vai observar o seguinte: para ele ser igual ao vetor nulo, é que a derivada parcial de Q em relação a X seja igual à derivada parcial de P em relação a Y. Se o N for igual a 3, o que é que nós temos aqui? A derivada parcial de R em relação a Y tem que ser igual à derivada parcial de Q em relação a Z, para a gente poder zerar lá a coordenada I, né? A derivada parcial de P em relação a Z tem que ser igual à derivada parcial de R em relação a X. E a derivada parcial de Q em relação a X tem que ser igual à derivada parcial de P em relação a Y. Então vamos agora para dois exemplos, pessoal. Primeiro exemplo, determine se o campo vetorial f de x, y, z, dado por x menos y vezes i, mais x mais y mais z vezes j, mais z ao quadrado vezes k, é conservativo. Bem, a gente acabou de definir para vocês que uma condição necessária para que esse campo vetorial seja conservativo é que o rotacional do campo vetorial R seja nulo. Então vamos calcular aqui quem é o rotacional de F. Ó. Vai ser o determinante I JK, aí o dRom em relação a x, dRom y, dRom z. Aí aqui a nossa função P é x menos y, a nossa função Q é x mais y mais z, e a nossa função R é z ao quadrado. Para resolver esse determinante, eu vou usar aqui Laplace, tá? Vou repetir as duas primeiras colunas. I, dRom x, x menos y. J, dRom y, e x mais y mais z. Resolvendo esse determinante, vamos ver o que, é que a gente vai encontrar. Pegando aqui as diagonais principais, né? Observe que o rotacional do nosso campo vetorial F vai ser, ó, pegando aqui essa linha, essa diagonal, vai ficar I
vezes a derivada parcial de z ao quadrado em relação a y. Como eu estou derivando em relação a y, z é uma constante. Então essa derivada é zero. Então isso aqui vai ficar simplesmente zero vezes o i. Vetor i. Mais. Agora pega aqui essa segunda diagonal. Aí vai ficar o vetor j vezes a derivada parcial de x menos y em relação a z. Como eu estou derivando em relação a z, x menos y são constantes. A derivada de x menos y em relação a z é zero. Então vai ficar zero vezes o vetor j. Mais, pegando aqui novamente essa diagonal, agora vai ficar k vezes a derivada parcial de x mais y mais z em relação a x. Como nós estamos derivando em relação a x, a derivada de x em relação a x é 1. Mas a derivada de y mais z é 0. Então vai ficar 1 vezes k vezes o vetor k. Menos. Agora vamos pegar aqui as diagonais secundárias, né? Ó, vai ficar o vetor j vezes a derivada parcial de z ao quadrado em relação a x. Eu estou derivando em relação a x. Então a derivada de z ao quadrado é 0. Então vai ficar 0 vezes o vetor j mais o vetor i vezes a derivada parcial de x mais y mais z em relação a z. Como nós estamos derivando em relação a z, x mais y são constantes, a derivada é 0. A derivada de z em relação a z é 1. Então vai ficar 1 vezes i mais o vetor k vezes a derivada parcial de x menos y em relação a y. E aí isso aqui é menos 1 vezes k. Então, menos 1 vezes k. Ok, pessoal. Aqui já dá para a gente ter uma ideia, né? Quanto vai ser o rotacional do nosso campo vetorial f? Será que vai ser o vetor nulo? Você observou 0 vezes i menos 1 vezes i. Então, isso aqui vai dar menos 1 vezes o vetor i. 0 vezes j menos 0 vezes j vai dar 0 vezes j. Não precisa nem colocar. 1 vezes o vetor k menos 1 vezes o vetor k. Aí vai ficar 2 vezes o vetor k. Esse vetor aqui não é o vetor nulo. Se não é o vetor nulo, o que é que a gente garante? Que esse campo vetorial f, o campo vetorial f, não é conservativo. Não é conservativo. Vamos ver um exemplo de como é para ele ser conservativo. O exemplo 2. Determine-se o campo vetorial f de x, y, z, representado por x vezes o vetor i, mais y vezes j, mais z vezes k, é conservativo. Então, da mesma forma que nós resolvemos o exemplo 1, para ser conservativo, uma condição necessária é que o rotacional do campo vetorial f seja nulo. Então, vamos lá. O vetor i, vetor j, vetor k, dρ x, dρ y, dρ z. Aí agora aqui vai ficar o x, o y e o z. Para resolver esse determinante, vamos aplicar Laplace, tá? Vamos botar aqui o i, dρ x, o x, j, dρ y e o y. Isso quer dizer que o nosso rotacional do meu campo vetorial f vai ser, vamos lá, as diagonais principais, vai ficar i vezes a derivada parcial de z em relação a y, isso aqui é 0. Então, 0 vezes i. Mais o j vezes a derivada parcial de x em relação a z é 0. Então, vai ficar 0 vezes j. Mais o k vezes a derivada parcial de y em relação a x. Isso aqui é 0. Então vai ficar 0 vezes k. Menos, agora vamos pegar as diagonais secundárias. J vezes a derivada parcial de z em relação a x. Isso é 0. Então 0 vezes o vetor j. Mais
o vetor i vezes a derivada parcial de y em relação a z. Isso é zero. Então vai ficar 0 vezes o vetor i. E por último, o vetor k vezes a derivada parcial de x em relação a y. Isso é zero. Então 0 vezes o vetor k. Resolvendo essas somas, encontramos que o rotacional de f, 0 vezes o vetor i menos 0 vezes o vetor i dá 0 vezes o vetor i. 0 vetor j menos 0 vezes o vetor j vai dar 0 vezes o vetor j. E 0 vezes o vetor k com menos 0 vezes o vetor k vai dar 0 vezes o vetor k. Então o que é o rotacional de f? É o vetor nulo. Se esse cara aqui é o vetor nulo, o que é que isso representa para a gente? Que esse nosso campo vetorial f, ele é conservativo. Agora, dando continuidade no nosso assunto, pessoal, nós vamos representar para vocês um dos principais teoremas da integral de linha. Bem, pessoal, agora vamos com um teorema fundamental aqui da nossa disciplina. Se eu tenho um campo vetorial f do aberto ômega de Rn e Rn como sendo contínuo e conservativo, e uma função escalar φ do ômega em R, uma função potencial. Bem, ela é função potencial simplesmente para dizer, pessoal, que o gradiente de φ ele é igual ao nosso campo vetorial f, pelo fato do f ser um campo vetorial conservativo. Então existe uma função escalar cujo gradiente é igual ao nosso campo vetorial f, como a gente definiu para vocês. E ser uma curva de classe C1, ou seja, suas derivadas parciais existem, descrita por R de t, que t pertence a AB. Aí eu garanto para vocês, se tudo isso acontecer, o nosso trabalho realizado, ou seja, a integral de linha na curva C do nosso campo vetorial dr, ele é a mesma coisa que a integral sobre a curva C do gradiente da minha função escalar vezes dr. Mas o impressionante é pelo teorema fundamental do cálculo. O que é que diz o teorema fundamental do cálculo? Isso aqui vai ser o φ do R de B menos o φ de R de A. Então vamos usar esse teorema para fazer um exemplo para vocês entenderem melhor. Determine o trabalho realizado pelo campo vetorial F para mover uma partícula de menos 1, de coordenadas menos 1, 0 até 1, 0. O interessante, pessoal, é que eu estou dando uma questão para vocês, eu não posso sair aplicando logo imediatamente esse teorema, não é assim. Primeiro vocês observam que ele diz que o campo vetorial tem que ser contínuo e conservativo, né? Então, primeiro eu tenho que garantir, será que esse campo vetorial é conservativo? Então eu vou ter que demonstrar. Você observa que a minha função é apenas de R2 em R2, então não vai precisar de calcular o determinante. Quando o n é igual a 2, basta você lembrar aquela observação que a gente colocou para vocês. Você observa aqui que a minha função escalar p de xy, ela é x dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. E a nossa função q de xy é y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora o que é que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar calcular a derivada parcial de p em relação a y. Aí você vai ter agora a derivada do quociente, né? Se você fizer aqui a derivada do quociente, deriva a primeira multiplicado pela segunda. Como eu estou derivando em relação a y, isso aqui é simplesmente uma constante, a derivada é zero. Aí menos a primeira vezes a derivada da segunda, né? Então vai ficar menos 2xy dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado. Essa é a derivada de p em relação a y. Agora, olha a minha função escalar q de xy. Eu vou ter que derivar agora o q em relação a x. Para esse campo vetorial ser conservativo, é necessário que essas derivadas parciais sejam iguais. Então, se eu derivar aqui em relação a x, você observa aqui que o y é como se fosse uma constante, né? Nós vamos ter aqui a derivada do quociente. Então,
Então a derivada da constante 0 vezes a função do denominador vai dar 0. Aí menos o y vezes a derivada de x2 mais y2 em relação a x. Aí você observa que isso aqui vai ser menos 2xy dividido pelo denominador ao quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. O que é que a gente observa aqui? Que a derivada de Q em relação a x é igual à derivada de P em relação a y. Se isso está acontecendo, então eu garanto para vocês que F é um campo vetorial conservativo. É conservativo. Ok, então consegui aplicar a primeira parte. Se ele é um campo vetorial conservativo, aí lá se vem agora pela definição. Existe uma função escalar φ, tal que o vetor gradiente de φ é igual ao meu campo vetorial F. Então, olha só. Esse meu campo vetorial F, ele representa o gradiente de φ. E quem é o campo vetorial F? Bem, é o vetor que tem como coordenadas x dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado e y dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Quem vai ser aqui o nosso gradiente de φ, pela definição que nós introduzimos na nossa aula hoje? Bem, o gradiente de φ é a derivada parcial de φ em relação a x e a derivada parcial de φ em relação a y. Se esses dois vetores são iguais, então o que é que a gente garante para vocês? Que a derivada de φ em relação a x é igual a x dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, e a derivada parcial de φ em relação a y vai ser igual a y dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo isso é garantido pelo fato de F ser um campo vetorial conservativo, né? Observe que nós temos as derivadas, mas eu preciso encontrar, para eu poder aplicar a minha função, eu tenho que descobrir quem é o φ, para calcular direto o valor da nossa integral. Então, para fazer isso, vou apagar aqui, nós já enunciamos a parte do teorema, e vamos agora resolver a nossa questão. Vou partir desse princípio. O que é que eu sei? Eu sei que a derivada parcial de φ em relação a x, nós sabemos que isso aqui é x dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok, então o que é que eu posso garantir? Que a integral da derivada parcial de φ em relação a x dx, isso aqui vai ser igual a integral de x dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado dx. Ok? Então, o que é que a gente garante agora? Que é a integral da derivada parcial de φ em relação a x dx. É o nosso φ. Quem é isso aqui? A derivada, a integral de x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado dx. Para resolver, nós vamos ter que fazer aqui uma substituição, né? Eu faria o seguinte, ó. Vamos dizer aqui, para resolver essa integral, vamos chamar o u de x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí você observa que o du em relação a x vai ser 2x dx, né? Porque o y é como se fosse uma constante. Então, para aparecer aqui esse 2x dx, eu vou multiplicar aqui por 2 e ao mesmo tempo eu vou dividir por 2. Aí como é que vai ficar aqui o nosso φ? Vai ser 1/2 da integral, ó, 2x dx é o nosso du. X ao quadrado mais y ao quadrado é u. Então vai ficar 1 sobre u du. E o que é a integral de 1 sobre u? Vai ser 1/2 do ln do módulo de u, somado com uma constante, né?
Essa constante, pessoal, como eu estou derivando em relação a x, você observa que o y é como se fosse uma constante. Então eu vou dizer que é isso aqui somado com um c de y, tá? Retornando para nossas coordenadas x e y, eu posso dizer para vocês então que o meu φ vai ser 1/2 do ln. Não preciso colocar módulo, porque aqui vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado, esse valor nunca vai ser zero, somado com cy. Agora, quem é essa constante em relação a y? Vamos descobrir se é 0, se é 1, se é qualquer outro valor. Para fazer isso, eu vou agora pegar essa minha função φ e vou derivar ela em relação a y. Se a gente derivar ela em relação a y, ó, a derivada parcial de φ em relação a y vai ser igual, agora deriva isso aqui em relação a y, derivada da função composta, vai ser 1/2 vezes, quem é a derivada do ln? Vai ser 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes a derivada de x ao quadrado mais y ao quadrado em relação a y. Derivada de x ao quadrado é uma constante, é 0. Derivada de y ao quadrado é 2y. E mais aí a derivada de c em relação a y. Aqui você observa, ó, dá para cancelar aqui esse 2 com esse 2. E a derivada parcial de φ em relação a y eu conheço. É y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então nós vamos ter aqui y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais o c' de y. Ó, aqui vocês observam que o c' de y vale 0. Se o c' de y vale 0, ou seja, a minha função cuja derivada é 0, isso quer dizer que a função c vai ser uma constante k. K é qualquer número real. Pronto, pessoal. Agora eu descobri quem é a nossa função φ. Quem vai ser a nossa função φ? Vamos lá. Quem vai ser a nossa função φ? A minha função φ de xy vai ser, vou voltar para cá, ó, é 1/2 do ln de x ao quadrado mais y ao quadrado mais k. Cy é k. Como nós queríamos calcular exatamente a integral do f dr na curva C. Que curva C é essa? Bem, essa curva é o deslocamento do ponto de coordenadas menos 1 e 0 até o ponto de coordenada 1 e 0. Então, como eu não estou fazendo, não estou parametrizando, não estou criando uma função que descreva essa curva, na verdade nós vamos apenas substituir os pontos x e y, né? Então, vai ser o φ de 1 e 0 menos o φ de menos 1 e 0. Então, que vai ser a minha integral, isso aqui é exatamente o trabalho realizado pelo campo, né? Vai ser igual. Agora substitui o x por 1 e o y por 1. Você observa que isso aqui vai ser 1/2 do ln, 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado é o ln de 1 somado com k. Menos 1/2 do ln, aí substitui o x por menos 1 e o y por 0. Menos 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado é 1. Mais k. Olha só, o ln de 1, isso aqui é 0. O ln de 1, isso aqui é 0. Então vai ficar k menos k. K menos k é 0. Então o trabalho realizado é igual a 0. Vamos agora iniciar o teorema de Green. O que diz o teorema de Green? Esse teorema aqui, que é o nosso último do nosso curso, né? Bem, seja C uma curva plana, simples, fechada. Toda vez agora que a gente fala uma curva plana, simples e fechada, você vai observar que nós vamos usar uma notação agora diferente para as integrais de linha sobre essa curva, né? Então nós temos uma curva plana, simples, fechada, contínua por trechos, orientada positivamente. E eu tenho D, uma região limitada por C.
Se P e Q, que são as nossas funções escalares, têm derivadas parciais de primeira ordem contínuas sobre uma região aberta que contenha D, então o que é que está acontecendo? A nossa integral de linha do meu campo vetorial FDR sobre a curva C, vocês estão observando agora aqui, ó, esse círculozinho. Geralmente nós usamos a notação desse círculozinho para calcular uma integral de linha quando ela é uma curva fechada. Se for uma curva fechada e orientada, a pessoa ainda dá aqui uma setinha para dizer a orientação do nosso trecho, né? Então, a integral de linha sobre a curva C do meu campo vetorial FDR, o teorema de Green, pessoal, ele simplesmente transforma uma integral de linha numa integral dupla. Então, quem vai ser essa integral de linha? É a integral dupla da diferença das derivadas parciais de Q em relação a X com a derivada parcial de P em relação a Y, dA, que é o nosso dx dy, sobre a região D que está contido aqui na nossa curva C, né? Vamos ver um exemplo? Bora entender melhor aqui o que faz a integral de Green. É transformar uma integral de linha numa integral dupla. Então eu quero saber quem é a integral de linha numa curva fechada do meu campo vetorial FDR. E aí ele dá o campo vetorial f de xy, que é 4x3y3i, mais 3x elevado a 4, y2 mais 5x vezes j. E a minha curva é uma curva fronteira orientada positivamente do quadrado de vértices. Então vai ser ao redor de um quadrado, né, formando uma curva fechada. Pessoal, para a gente calcular aqui essa integral de linha, eu vou usar o teorema de Green para transformar ela numa integral dupla. Como é que vai ser isso? Primeiro, você vai observar que a nossa função escalar p de xy é 4x3, y3. Coordenada do vetor i. O que é que eu vou precisar? Eu vou precisar da derivada parcial de p em relação a y. O que é a derivada parcial de p em relação a y? O x é constante. Então vai ficar 12x3 vezes y2. Derivada de y elevado a 3 é 3y2. Agora, a minha função escalar q de xy é 3x elevado a 4 y2 mais 5x. Então, quem é a derivada parcial de q em relação a x? Bem, como eu estou derivando em relação a x, ó, a derivada de x elevado a 4 é 4x3. 4x3 vezes 3 dá 12x3 multiplicado por y2. 12x3 multiplicado por y2. Mais a derivada de 5x em relação a x é 5. Ok. Então, o que vai ser a integral sobre a curva C do meu campo vetorial de f dr? Bem, eu vou transformar pelo teorema de Green numa integral dupla. Agora, de quem é essa integral dupla? É a diferença da derivada parcial de Q em relação a x, menos a derivada parcial de P em relação a y, dx, dy. Ok. Então, a integral de linhas sobre a curva C do campo vetorial FDR, que é o que nós queremos calcular, eu vou precisar encontrar, pessoal, agora aqui as extremidades da nossa integral. O que é que nós temos aqui na questão? Ele está dizendo que você tem um quadrado. Esse quadrado tem vértices no ponto de coordenadas menos 1 e 0, no ponto de coordenadas 0 e menos 1, no ponto de coordenadas 1 e 0 e no ponto de coordenadas 0 e 1. Então você tem aqui esse quadrado. Ele está orientado positivamente, então é nesse formato aqui. Para fazer isso, nós vamos ter que parametrizar aqui essa curva. Qual é a melhor maneira de eu parametrizar um segmento? É usando o vetor. Aí você vai ter que lembrar o seguinte: eu vou considerar esse ponto aqui como ponto A e esse pontinho como ponto B. Então eu vou parametrizar essa curva R da seguinte maneira: você pega a origem A mais AB vezes T. Então o meu Rzinho, vou trazer para cá, vou ter que apagar aqui.
Vamos parametrizar. Bora. A parametrização. O meu R vai ser igual aqui. O A é o ponto de coordenadas 1 e 0. Mais o vetor AB. Bem, aqui o x é 0, aqui o x é 1. Então 0 menos 1 vai ser menos 1. Aqui o y é 1 e aqui o y é 0. 1 menos 0 vai ser 1 vezes t. Se t é qualquer número real, né? Então, a parametrização vai ser 1 menos 1 vezes t. Então, 1 menos t. E 0 mais t. E esse t é qualquer número que pertence aos reais. Então, pessoal, veja o seguinte. Quem vai ser a nossa integral de linha do nosso campo vetorial de f dr na minha curva C? Vai ficar a integral. O y, ele está variando de menos 1 até 1. De menos 1 até 1. E o meu x vai variar agora de quem? Do t até 1 menos t. Ou seja, de y até 1 menos y. Quando você fizer essa diferença da integral parcial de q em relação a x menos a derivada parcial de p em relação a y, é só fazer essa subtração. 12x3, y2 mais 5, menos 12x3, y2, vai ficar 5. Então, de 5 dx dy. Agora é só calcular a integral. Vai ficar a integral de menos 1 até 1. Como eu estou integrando em relação a x, de 5x, e o x está indo de y até 1 menos y, dy. Isso aqui vai ficar igual a integral de menos 1 até 1. Substituindo x por 1 menos y, vai ficar 5 menos 5y, menos, substituindo x por y, dá 5y dy. Certo? Isso vai ser a integral de menos 1 até 1 de 5 menos 10y dy. A integral em relação a y de 5 é 5y. A integral de 10y é 10y ao quadrado sobre 2, ou seja, menos 5y ao quadrado. Tudo isso indo de menos 1 até 1. Agora é só substituir. Se o y for 1, vai ficar 5 menos 5 vezes 1 ao quadrado, que é 5. Menos, se o y for menos 1, vai ficar menos 5 com menos 5. Esse cara cancela com esse. Então vai ficar menos 10. O valor dessa integral vai ser igual a 10. Para nós concluirmos a nossa aula, nós vamos agora para o nosso último exemplo. Pessoal, vamos agora para o nosso segundo exemplo. Calcule a integral de linha sobre uma curva fechada do campo vetorial de f dr, onde o meu campo vetorial de coordenadas xy é 3y menos o elevado a seno de x vezes y, e 7x mais a raiz quadrada de y elevado a 4 mais 1 vezes o vetor j. E o C é a curva fronteira do círculo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Muito bem, então para a gente resolver aqui essa integral de linha, o que é que nós vamos fazer? Eu vou usar o teorema de Green. Para usar o teorema de Green, a gente vai precisar calcular as derivadas parciais em relação a x e em relação a y das nossas funções escalar q e p, respectivamente. Então, observe que o meu p de xy é exatamente 3y mais a constante de Euler elevado ao seno de x. E o nosso q de xy vai ser 7x mais a raiz quadrada de y elevado a 4 mais 1. Ok. Quem vai ser a derivada parcial de p em relação a y? Bem, é 3. E elevado a seno x é uma constante que eu estou derivando em relação a y. Então a derivada é 0. Quem vai ser a derivada parcial de q em relação a x? Derivada de 7x é 7. E como isso aqui, ó, a derivada em relação a x, o y é uma constante, a derivada é 0. Então, calculamos as derivadas parciais. Isso quer dizer, pelo teorema de Green, que a minha integral de linha sobre a curva C do meu campo vetorial de f dr vai ser a integral dupla
da diferença entre as duas derivadas, 7 menos 3, vai ser 4 dx dy. Agora eu tenho que descobrir aqui, ó, as nossas extremidades, né? Você observou que ele está dizendo que é ao redor do círculo? Se está ao redor do círculo, nós vamos usar agora as coordenadas polares, né? Usando as coordenadas polares, pessoal, você observa o seguinte, ó. Eu vou dizer que o x é igual ao meu r vezes o cosseno θ. E o meu y é igual ao r vezes o seno θ. Certo? Então, o que é que nós temos aqui? O círculo é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. X ao quadrado é r ao quadrado cosseno ao quadrado θ. Y ao quadrado é r ao quadrado seno ao quadrado θ. Isso aqui é igual a 9. Colocando o r ao quadrado em evidência, vai ficar a soma cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, quem sabe que é 1. O r ao quadrado é 9. Então, isso quer dizer que o meu r é 3. Então, como é que nós vamos ter aqui? A nossa integral de linha sobre a curva C do meu campo vetorial de f dr vai ser, vou transformando agora em coordenadas polares. Bem, o meu ângulo θ, como é um círculo, ele vai então de 0 a 2π. O meu raio, como eu quero abranger tudo que está dentro do círculo, então ele vai de 0 até 3. Aí de 4, lembrando a vocês que quando a gente transforma em coordenadas polares, a gente tem que multiplicar pelo determinante da matriz jacobiana. Como é de uma integral dupla, vocês vão ter que lembrar que é o nosso R, né? O determinante é R. Aí, dr dθ. Certo. Então, nós vamos ter a integral de 0 a 2π. Que vai ser a integral de 4r dr? É 4r ao quadrado sobre 2, ou seja, 2r ao quadrado. Só que esse r está variando de 0 até 3 dθ. Então, nós vamos ter a integral de 0 a 2π. Substituindo o r por 3, 3 ao quadrado, 9 vezes 2 é 18. Substituindo por 0 vai dar 0 dθ. Que é a integral de 18 dθ? É 18θ, o θ indo de 0 até 2π. Substituindo o θ por 2π, 18 vezes 2π dá 36π, e substituindo por 0 vai dar 0, né? Então isso quer dizer que a nossa integral de linha é 36π. Existem mais alguns outros exemplos, pessoal, na apostila que está sendo postada para vocês essa semana. Essa semana também vai ter uma lista de exercícios com o assunto que contempla da semana passada, integrais de linha, e essa semana que é campos conservativos e as integrais de Green. Foi um prazer estar com vocês durante esse tempo, tá certo? Então, até a próxima aula.